Apareceu uma mensagem aqui do Zoom. Pronto, aqui. Pronto, tudo ok, Paulo, viu? Deus Tá bom. abençoe. Amém. A sua tela não vai sair, então. Tá só a sua e o seu quadro de explicando. Do seu PowerPoint e o seu quadro. Está aparecendo aqui o Vanildo, só que está cobrindo o meu slide. Tá cobrindo você não consegue ver seu slide, não? Uma oração, né? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, seu Filho, nós te damos graças pela bondade do Senhor e nos conceder, Pai querido, o seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. E também, Pai, agradecemos o Senhor por ter nos dado a sua palavra, que é a nossa orientação em tudo, Pai, para dar vida, para dar salvação, para viver melhor a sua palavra. E uma coisa importante, Pai, que nós temos hoje é a tecnologia, que nós podemos divulgar essa sua palavra para multidões de pessoas. Muito obrigado por essa oportunidade, que todos nós possamos aproveitar esse momento e possamos, assim, desfrutar das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, então, a minha lição vai ser sobre a tecnologia no evangelismo. Então, nesse primeiro congresso cristão digital, interessante, né? Ai, não funcionou aqui. Por que não está indo, gente? Agora foi. Então, chegou o momento, né, as primeiras palavras que Jesus falou quando ele ressuscitou e apresentou para os apóstolos, né? Ele diz: ide por todo mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura. Seria uma loucura falar isso naquela época, né? Como ir por todo mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas para nós, né, chegou o momento. Nós temos essa condição. Então, essa era a primeira anotação da agenda de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele falou para o Espírito Santo: me dá minha agenda aí, o que está escrito? Ide, né, pregar o evangelho a toda criatura. Mas como fazer isto? Né? Como fazer isto? Mas hoje nós temos, então, a condição de cumprir isso que Jesus falou, porque nós temos a tecnologia, nós podemos atingir multidões, o mundo. Então ele olhou a anotação e foi até os 12 orientá-los para sair daquela sala que eles estavam ali perdidos, chorando e não acreditando, né? Então ele disse: olha, vá pregar o evangelho, saia daqui, vá pregar o evangelho a toda criatura. Então acho que eles imaginaram para onde que nós vamos, né? Não temos avião, não temos internet, então nós temos hoje então essa condição de pregar o evangelho a toda criatura, debaixo do céu, né? Podemos chegar lá, né? Então, eu acredito que para eles, primeiros cristãos, seria algo impossível, né? Então, devido à dificuldade da comunicação e de transporte, né? Então, para eles seria, então, tipo, impossível, né? Para eles, no primeiro século. Mas a realidade dessas palavras chegou até nós hoje. Hoje nós temos condição de cumprir essas palavras de Jesus. Temos. Se nós não fizermos isto, vamos ser cobrados, porque ele nos dá toda a condição de fazer isto, né? De pregar o evangelho a toda criatura. Então, temos essa capacidade. Então, graças a nosso bom Deus, deu sabedoria aos homens, e eles foram criando, desenvolvendo a tecnologia, que nos proporciona, então, essa facilidade de anunciar ao mundo o evangelho. Para quem fala inglês e sabe fazer trabalho digitando em inglês, falando inglês, então essa condição é dada para evangelizar o mundo, graças a essa tecnologia que nós temos hoje, né?
Então, a missão máxima que foi dada para a igreja é evangelizar o mundo. Essa é a missão máxima. Jesus, né, pediu isso, que o mundo fosse evangelizado. Então, ele dá condições de fazer isto. Acredito que para os irmãos do primeiro século, o apóstolo Paulo ele fala em Colossenses 23 que o evangelho naquela época foi pregado a toda criatura devido a muitos anos de trabalho, de batalha, indo, navegando, né, andando. Então, ele evangelizou o mundo habitado da época. E para nós, hoje, que o mundo é grande, é imenso, então ele nos dá essa condição de evangelizar o mundo, né, através da tecnologia. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. As pessoas acham que a missão da igreja é uma outra coisa, mas a missão da igreja é evangelizar o mundo, né? Bom, antes de falar da tecnologia, né, desenvolver mais, eu vou falar um pouco sobre a necessidade da evangelização. Como é necessário evangelizar, como é necessário divulgar o evangelho, né? É interessante a fabricação do plástico, né? O plástico, ele vem das resinas derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros, né? Isso é a matéria-prima do plástico, para fazer o plástico. Sem esse produto, não se fabrica nada, né? Nem os tupperware das mulheres, nem nada, né? Então, sem essa matéria-prima, não faz nada. A indústria fecharia, pessoas ficariam desempregadas e produto faltaria no mercado e nas casas, viraria um caos, né? Sem a matéria-prima, então, seria uma dificuldade muito grande hoje, imaginável, né? A palavra plástico tem a origem do grego, que significa aquilo que pode ser moldado. Então, com plástico se faz de tudo, né? Então, essa é a matéria-prima da fabricação. E assim outros produtos, né? Cada um tem a sua matéria-prima para ser fabricado. E sem a matéria-prima, não se teria o produto, não se teria emprego, não se teria nada, né? Então, seria um caos. E a igreja também, ela tem a matéria-prima. Ela tem a matéria-prima, que é o evangelho. O evangelho é a matéria-prima. Sem essa matéria, a igreja não cresce. A igreja não cresce, não salva pessoas, pessoas vão para o inferno. E se nós não evangelizarmos, também vamos para o inferno. Vira um caos no juízo final. Então, para se manter o plástico, a indústria do plástico, se manter empregos, tem que ter a matéria-prima. Não tem condição. Nós temos um irmão aqui em Jundiaí, ele trabalhava numa indústria de plástico e estava numa época difícil, e ele então pediu até oração que pudesse comprar matéria-prima, porque a indústria dele estava parando, né? E se a igreja não evangelizar, ela não cresce, não desenvolve, não faz nada. Então, a matéria-prima da igreja é o evangelismo. Não pode faltar isto. Assim como não pode faltar o polímero da indústria do plástico. Não pode. Então, é a matéria-prima. Tá? Então, a necessidade de evangelizar é assim como precisamos de comer, trabalhar e dormir. Essa é a necessidade para se evangelizar. Nós temos necessidade de comer, né? Nós temos necessidade de trabalhar, nós temos necessidade de dormir, e também a igreja tem necessidade do evangelho, né? O plástico também das resinas derivadas do petróleo, pertence ao grupo dos polímeros. Sem esse produto, a empresa não sobrevive, dispensa funcionário, não recolhe impostos, vira um caos de sofrimento, né? A congregação que não dá importância ao evangelismo como matéria-prima para sobreviver é uma igreja sem vida, uma igreja morta, simplesmente morta. Reúne todos os domingos, toma ceia, mas não tem vida. Não tem vida. E temos um caso, um exemplo na Bíblia. A igreja de Sardes, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás mortos. Sardes não causava problema para o império,
os judeus, nada, porque eles não evangelizavam, eles não tinham matéria-prima. Então, Jesus falou, vocês têm nome que está vivo, mas na verdade vocês estão mortos. Então, é uma igreja que não tem vida. E se nós não desenvolvermos evangelismo como prioridade, se nós não desenvolvermos como prioridade, também fecha as portas, né? Começa a brigar, começa um falar mal do outro, então começa um caos porque não tem a matéria-prima, né? Atos 29, né? Nós sabemos que tem 28 capítulos no livro de Atos, mas nós temos um outro livro, que é o Atos 29, que é o nosso livro. É a continuação da evangelização da igreja do primeiro século, o livro de Atos. E agora, então, nós temos a tecnologia para continuar evangelizando o mundo. Isso é Atos 29, continuação. O livro de Atos não pode parar, não pode fechar. Então, nós temos condição de manter esse livro aberto, né? Então, o livro de Atos, ele é o livro do registro da igreja. Se nós não tivéssemos o livro de Atos, nós ficaríamos perdidos, né? Não sabíamos, não tinha muita orientação. Mas o livro de Atos ele é importantíssimo, porque ele nos dá a orientação, né, do registro da igreja, do princípio, né? Quando foi estabelecida, os primeiros cristãos em Jerusalém, dá toda a orientação. A primeira perseguição, estabelecimento da igreja por todas as regiões, quando foi perseguida, começou a espalhar. Então, o livro de Atos é um livro histórico que vai contando tudo sobre a igreja, né? Termina com os trabalhos do apóstolo Paulo, capítulo 28. Termina lá. E continua, então, hoje, conosco, a igreja espalhando por todo o mundo. Então, chamamos de capítulo 29. Né? O livro de Atos, então, não pode fechar. Ele continua. E nós temos condições de fazer isto. E muita condição. Que não temos nem como justificar, eu não pude fazer. Nem tem como justificar. Não tem como fazer isto. Não tem. Não deu para evangelizar. Não tem como. Porque a tecnologia nos dá toda essa condição. Além de outras coisas ainda, né? O evangelho ele não pode parar de maneira alguma, né? Então, a missão máxima da igreja, então, é evangelizar. Essa é a missão que foi dada. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão máxima dada para a igreja. Se nós não tivermos consciência disto, nós caímos na mesma situação da igreja de Sardes. Perdemos a vida e ficamos mortos. Então, o mundo tem que receber o evangelho. O mundo tem que receber. E Jesus, em Mateus 28, Mateus fala, Jesus falou, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Então, essa passagem é muito conhecida. Então, o evangelho é para o mundo. Não se baseia apenas em alguns locais. Né? Ao mundo todo. É nos dado essa condição, essa missão. E ai de nós, se não fizermos. Ai de nós, né? Então, foi dado para nós, a igreja, esse ministério de reconciliar as pessoas com Jesus. Foi dado para nós. Paulo descreve a responsabilidade da igreja como ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós, então, esse ministério da reconciliação. Nós temos esse ministério. Pessoas falam assim, qual é o meu ministério, né, na igreja? É reconciliar as pessoas com Deus, através de Jesus Cristo. Esse é o ministério que foi nos dado, e ai de nós se nós não cumprimos, né? Então, o propósito final de Deus é juntar, reconciliar toda a humanidade para si. Esse é o propósito. E ele vai usar quem? Nós, a igreja. E nos dá condição? Sim, porque a tecnologia e outros meios.
outros meios, nos dá condição. Então, a igreja desempenha um papel importante nesse nobre esforço de reconciliar o vizinho, os parentes, as pessoas, os amigos, a cidade, né? A cidade. Antigamente, né, o evangelho até limitava alguns grupos, mas hoje não se limita mais. Eu vou apresentar para vocês que nós podemos evangelizar a cidade completa e temos condições. Deus comissionou para pregar como vai ocorrer essa reconciliação, né? Era batizar as pessoas que acreditassem na mensagem. Então, era reconciliada com Deus, porque os seus pecados, então, eram perdoados, né? Então, evangelizar é um mandamento, né? Ide não é um dom, é uma obrigação, né? Então, não, eu não tenho o dom de evangelizar. Não existe isso. É mandamento, tem que ir, tem que evangelizar, de uma forma ou outra, tem que levar as pessoas, né? 1 Coríntios 9:16, Paulo fala assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, não tenho, pois sobre mim pesa essa obrigação, esse peso, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, eu estou com uma garganta ruim, não é um dom isto, isso é um mandamento. E ai de nós se não fizermos. Então, é uma obrigação, algo que deve ser feito de qualquer modo, é um dever. Aquilo que se tem que fazer, é o que tem que se fazer, é evangelizar. Ai de mim, ele fala, né? Significa pobre de espírito, desgraçado, infeliz, seria, se nós não evangelizarmos, se nós não fizermos essa obra. E eu falei, eu vou falar outra vez, isso não é um dom, isso é um mandamento, é imperativo. Eu falei isso no Enoque, e vou falar novamente aqui. Não se pode ter na congregação um evangelismo meia boca, sabe? Se der, a gente vai evangelizar. Não, não é meia boca. É a matéria-prima. É a prioridade. Lógico que tem que ter comunhão, lógico que tem que ter tudo, louvor, mas é o evangelismo, ele é uma prioridade. Ele tem que estar no projeto da igreja. Tem que ser um projeto constante. Eu recebi uma informação triste. Os irmãos, tinha uma congregação em Itaquera, não temos dinheiro para evangelizar, né? Mas tem dinheiro para forrar banco, pintar prédio, tem. Evangelismo não tem. Então, é meia boca. Se der, fala. Se não der. A igreja tem que ter um projeto de evangelismo intenso, de salvar toda a sua cidade, né? Então, tem que ter. Não faz um projetinho. Se der, a gente vai fazer. Não, tem que ser prioridade lá na relação. Evangelizar. Senão, vai ficar igual Sardes, vai morrer. Veja, eu também isso aqui eu mostrei no Enoque. Resultados quando se evangeliza, quando trabalha, a igreja trabalha. O pessoal se envolve no trabalho e acaba, sabe com o quê? Fofoca acaba, desânimo acaba e brigas acaba, porque o pessoal está envolvido em salvar almas. O pessoal está ativo. Então, acaba todos esses problemas. Por que tem tantas confusões, tantas divisões que nós vemos na própria Igreja de Cristo? Por não ter evangelismo, por não desenvolver essa obra de salvar as pessoas. Então, problemas mais problemas. Mas se trabalhar, acaba muitos problemas, porque Deus abençoa. Se cada membro da congregação se conscientizar e pôr no coração que a cidade tem que ser evangelizada, o Espírito Santo vai ajudar. O Espírito Santo vai pular de alegria, porque essa é a obra dele. Essa é a obra dele. E você pode ver, não temos tempo para falar, mas pode ver que ele acompanhava, orientava onde é que o evangelho tinha que ir, quando as pessoas se dispunham a ele, né?
Então, a tecnologia na pandemia, a Covid, tivemos esses 2 anos tristes aí, né? A última aula que eu dei presencial foi dia 15 de março de 2020, né? Para muitos, foi uma catástrofe, né? Com mortes, hospitais, perda de empregos, etc, etc. Mas para mim e para o Evangelho, foi uma bênção que você nem imagina. Que através das redes sociais, a tecnologia que nós temos, eu vou apresentar para vocês o que eu pude fazer. Eu já apresentei isso várias vezes, também apresentei no Enoch, que foi a minha palestra lá. Vou apresentar mais uma vez. Criamos, eu, o Douglas e o Alessandro. Eles são meus cooperadores. Sem eles eu não consigo fazer muita coisa. Então, o Douglas trabalha com a formação de folder, essas coisas, e o Alessandro me ajuda nos cadastros de alunos, né? Nós criamos 19 grupos de WhatsApp online, de abril de 2020 a dezembro de 21. 2 anos, quase 2 anos, né? Hoje nós temos 3 grupos em Portugal, e Portugal já batizou 12 pessoas. O grupo de Angola e Luanda, estou mantendo o curso lá com os irmãos. O grupo de Moçambique, eu nem sei quantos resultados deu, eu sei que tem muita gente aí comigo. E 16 grupos em todo o Brasil, aqui estudando a Bíblia online. Chegou a 1.800 alunos estudando. 1.800 alunos estudando. Eu gravei 6 cursos, igual esse que eu estou apresentando esse vídeo, né? Eu escrevi, eu já tinha tudo escrito, né? Eu não gosto de dar aula dos outros, é muito ruim, né? A melhor coisa que tem é quando você cria, você sabe o que você está fazendo, né? Então, eu passei tudo por PowerPoint 365. A Silene, ela que me orientou, né? Na época, eu estava tirando foto para fazer. Ela falou, não, Paulo, compra o PowerPoint 365 e você grava com áudio, imagem. Eu gravei 156 links, né, vídeos, e faço o link pelo Google Drive, né? Não, então, é formado o link, né? E é postado para os alunos no grupo de WhatsApp, né? E tem uma atividade pelo Google Documentos semanalmente. Então, desses 2 anos, até dia 21, dezembro de 21, foi esse trabalho. O WhatsApp é uma outra bênção para quem souber usar, né? Para uns uma obra satânica, né? Que afasta a pessoa de tudo. Mas quem sabe usar o WhatsApp, tanto no Facebook como no Instagram, é uma bênção, é uma tecnologia muito boa, né? O WhatsApp aceita 257 participantes. Por isso que nós tivemos tantos grupos, porque chega a 257 pessoas, ele fecha. Aí tem que abrir um outro grupo, né? Então, teve vários grupos por isso. Todo esse trabalho encerrado em dezembro de 21, não tenho um número exato, porque era muita gente, muitos lugares, mas acredito que umas 60 pessoas foram convertidas. Hoje nós temos um culto online para pessoas que moram em cidades que não têm a congregação. Bahia, tem pessoa em Manaus, no Amazonas, tem pessoa em Ceará, tem pessoa em vários lugares que não tem a congregação perto. E aos domingos nós fazemos o culto, tem de 70 a 80 pessoas, todos os domingos. 21 pessoas eu encaminhei para locais que tinham congregação. Quando eu estava fazendo presencial, olha, todo dia eu viajava. 7 cidades eu fazia. Então, era aquele... falava com 50, 30 pessoas, um número, qualquer número. Mas pelo WhatsApp, eles trabalham pelo WhatsApp, nós falamos por semana com 2.000 pessoas. Né? Então, a partir de 2022, 11 congregações. Então, nós começamos a formar grupos WhatsApp. E nessas 11 congregações,
1.112 alunos começaram a estudar. Então, 9 de Julho, Santa Maria, Franca, Ribeirão Preto, Três Lagoas, Mirandópolis, Guarulhos, 11 cidades. Juntei um grupo cada um, 1.112 alunos. 11 cidades, né? Hoje nós temos Porto Velho, Goiânia, Macapá, Rio Branco, Boa Vista, Teresina. Aliás, além dessas 11 cidades, temos mais 11, que é Porto Velho, Goiânia, Macapá, Rio Branco, Boa Vista, Teresina, Lisboa, Porto, Luanda, Arapiraca e Contagem. Mais 1.990 alunos nessas outras 11 cidades. A de cima são 11 congregações, né? Também são 11 cidades. E mais 11 cidades que não está com igrejas. As 11 congregações estão com igrejas, né? Eu tenho 2 turmas de ciência de religião, com 480 alunos, e tenho 6 lives. Essas pessoas que estudam pelo WhatsApp, então eu faço lives presencial com eles. Então, além deles receber um vídeo para estudar durante a semana, a gente faz uma recapitulação do vídeo que foi postado na semana. Então, hoje nós temos 25 grupos, temos 3.034 alunos estudando. 3 milhões de pessoas visualizaram a divulgação que nós fizemos, então, no Facebook e no Instagram. Olha, 3 milhões de pessoas viram. E 3 mil estudam. Então, olha só a tecnologia. Nós podemos evangelizar o mundo, se todo mundo trabalhar. Todo mundo trabalhar. Podemos evangelizar o mundo. Eu penso assim, quando a pessoa vê, visualiza a propaganda, ele já teve a oportunidade de ser salvo. Porque é uma coisa verdadeira, não é uma enganação. Então, foi dado para ele a oportunidade dele ver. Ele vê, olha, eu poderia estudar a Bíblia aqui, mas, infelizmente, nem todos aceitam, né? Então, como fazer esse trabalho? Então, eu crio um grupo no WhatsApp, né? Então, lá no WhatsApp, crio um grupo. Olha, nesse slide aqui tem a Escola Bíblica Portugal, Três Lagoas, Franca, São José do Rio Preto, Salto, Itaquera, Campinas, Guarulhos, Mirandó, 9 de Julho, né? Então, 11 grupos aqui. E aí eu copio o link, esse grupo dá um link, faço o texto, e o Douglas, então, ele divulga para mim no Facebook e no Instagram. Por 30 dias, R$500, esse link, então, é divulgado por 30 dias. Esse link vai sendo divulgado. E as pessoas, elas vão entrar, aqui fazemos o folder, né? Fazemos o folder e fazemos, então, esse texto. Quer estudar a Bíblia sem sair de casa, de forma gratuita, com certificado? Faça um curso de teologia online pelo WhatsApp, né? São 29 aulas em vídeo postado toda terça-feira para estudar história de folga na semana. Início das aulas, aqui quando começamos, 1 de março, né? Então eu começaria. Curso bíblico não religioso, não pertence a nenhuma denominação. Isso é importante, sabe? Nunca divulgue o nome da igreja. Divulgue a Bíblia. A Bíblia que tem que ser divulgada. 100% grátis, material didático grátis, matrícula grátis, mensalidade, certificado, tudo grátis. Aí tem o link, né? Esse é o link. Então, pelo fato da pessoa clicar aí, ele entra no grupo. E no grupo tem mensagens, né? No grupo tem mensagens lá que ele está entrando no grupo de estudo, ele aguarda até começar o curso. Vai ter mensagem orientando. Então, no final do curso, nós damos as aulas em PDF e o certificado. Então, vagas, né? Então, por esse link, aí criamos o grupo no WhatsApp,
o WhatsApp vai dar o link, divulgamos o link lá no Facebook, Instagram, a pessoa vê o folder lá, propaganda, divulgação, ela clica e ela entra no grupo. Então, no Instagram e no Facebook. Eles, se vocês sabem, eles fazem tudo para nós. Nós só pagamos R$500, é um valor bom. Você quer, olha, eu quero que seja nesse bairro ou naquela cidade, e o Facebook, Instagram vai trabalhar ali, né? Então, mais de 3 milhões de pessoas viram isto. Não precisa fazer folheto, não precisa pôr no rádio, jornal, se quiser pôr, mas o Facebook vai fazer isso por nós. Então, olha aqui, as pessoas viram a divulgação e ela clicou, e ela entrou no grupo, está vendo aqui, olha, pessoas entrou no grupo usando o link. Tá? Então, quando o aluno clicar no link, na divulgação do Facebook, automaticamente ele entra no grupo. E é nesse grupo que eu vou divulgar, então, as aulas. A gente faz mais ou menos 1 mês de divulgação. O grupo é fechado, né? Só os administradores podem fazer alguma coisa, postar alguma coisa, então ele é fechado. Então, se deixar aberto, a pessoa começa por boa tarde, bom dia, boa noite, e pôr aquele monte de vídeos, essas coisas todas. Então, é fechado. Aí, então, eles falam com a gente através do nosso contato. Então, todas as terças-feiras, eu criei assim, toda terça-feira, 25 grupos recebem aulas. Pedimos para a pessoa ver, ouvir, examinar e responder a atividade. Então, aqui no lado esquerdo, tem uma aula que foi de teologia avançada, predestinação. Foi o vídeo e embaixo tem a atividade para ele responder. Então, nós controlamos o aluno se ele está trabalhando ou não. Então, assim funciona perfeitamente. Então, esse é o programa do PowerPoint 365, né? Ele é excelente. Hoje eu estou com 174 vídeos, aulas gravados nele. Então, é excelente fazer isto. Esse trabalho, ele tem que ser comprado, né? Então, é uma bênção, né? Uma bênção. Hoje eu tenho 5 lives, né? Lá era 6, porque estava a informação antiga, mas hoje está com 5 lives. Então, os alunos recebem o vídeo na semana para ver, ouvir, né, pesquisar e responder a atividade, e ainda tem a live que nós fazemos presencial para dúvidas e recapitulação. 5 lives para todos os alunos, semana toda tem. O Espírito Santo vai ficar feliz, né? A sua congregação será atuante, o Espírito Santo vai estar presente, vai usar a pessoa para evangelizar, quando tem essa mentalidade, né? Ele vai usar pessoas para evangelizar, vai, sem dúvida, né? E ele vai encaminhar pessoas, ele vai fazer isto. Olha, ele vai mostrar para a pessoa, sabe aquele coração que quer aprender? O eunuco queria aprender, né? O Espírito Santo levou Filipe lá. O pessoal lá da Macedônia queria ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo levou Paulo para lá. E quando nós abrimos, então, para o evangelismo, o Espírito Santo vai encaminhar pessoas para ouvir a palavra e ser salva. Amém? Que Deus os abençoe. E precisando da minha ajuda, eu estou à disposição para ajudar. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.